Tem a escritura de parte ideal de um imóvel. Meu imóvel está regularizado? Eu sou de fato ali, por direito, dono de um imóvel, de uma propriedade individualizada e posso exercer esse meu direito livremente? Não. Todo imóvel que você tem uma escritura de parte ideal, ele é irregular e precisa ser regularizado. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente fala lá de parte ideal, isso quer dizer que você que tem uma escritura pública de um imóvel, mesmo que registrado em cartório de imóveis de parte ideal, trata-se de uma sociedade em que você tem uma propriedade em condomínio, ou seja, em domínio comum com outras pessoas. É como se você fosse mesmo sócio de uma grande propriedade com outras pessoas. Veja que nesse tipo de escritura vem lá escrito parte ideal de imóvel, ora urbano, ora rural, de tantos metros quadrados, no máximo se tem uma confrontação, nada precisa sobre aquele imóvel, então você tem um percentual dentro de uma determinada área e não tem especificadamente onde está localizado o seu imóvel, você não tem uma definição prévia da localização desse imóvel. Isso é um grande problema, um dos grandes problemas, né? É como se você tivesse construído em um local e ali você estabeleceu de fato a sua unidade imobiliária, mas no seu documento não precisa que o seu imóvel está localizado ali. Inclusive, um problema é que para você executar o seu direito sobre terceiros que, por exemplo, venham invadir a sua unidade, você não tem como provar pela sua escritura que o seu imóvel está localizado ali para você reclamar ali uma reintegração de posse ou algo do tipo. Você teria que, por exemplo, usar de outros meios de prova, como testemunho de vizinhos, porque você não tem a localização correta do seu imóvel. Na verdade, pessoal, parte ideal de imóvel, seja urbano ou rural, foi uma forma, uma alternativa criada, na sua grande maioria de suas ocorrências, para burlar a lei de parcelamento do solo, a 6766, e conseguir achar uma alternativa para tentar registrar uma propriedade do imóvel. Mas, como eu disse, é uma situação de copropriedade. Inclusive, veja só um dos grandes problemas. Se você, que tem parte ideal de um imóvel, quiser vender o seu imóvel, você tem que buscar a anuência de todos os outros proprietários. Se tem lá uma área com 100 proprietários dentro de uma glebe, você tem ali a sua parte ideal. Se você for vender, você vai precisar da anuência de todos eles. Você pode até fazer o contrato de compra e venda sem a anuência deles, mas esse contrato ele será anulável porque é um requisito a anuência de todos eles. E mais, se você for registrar no cartório de imóveis, pode não registrar a propriedade no nome do adquirente para quem você vendeu a sua parte ideal, porque ele pode entender que é uma fraude à lei de parcelamento do solo. Pode-se ter também a situação do imóvel está na área urbana e essa parte ideal, pela observação o que é a área total da glebe e o número de coproprietários que tem ali, ficar abaixo da metragem mínima exigida pela legislação municipal, ou se tratando de área rural, ficar abaixo do módulo rural. Então o oficial registrador ele não vai transferir essa propriedade quando o adquirente que comprou de você, mesmo que você tenha colhido a anuência de todos os outros proprietários, ao se fazer essas análises, o oficial registrador lá do cartório de registro de imóveis poderá se negar a registrar. E mais, se você precisar dar o bem em garantia, esse seu imóvel, por se tratar de uma parte ideal, você também não vai conseguir. Na verdade, pessoal, isso, como eu disse, foi um ajeito, vamos dizer assim, eu falo na grande maioria das ocorrências, né, para que se conseguisse fazer o registro de uma aquisição de um imóvel, burlando a lei de parcelamento do solo, porque ela traz uma série de ônus, e muito se fez isso até o ano de 2015 aí no Brasil, quando então o Ministério Público propôs a ação civil pública lá, isso caiu por terra, hoje não se faz mais para essas ocorrências como em área rural, de parte ideal. Então, veja que se isso não ocorre mais hoje, é porque se percebeu claramente que gerava-se um procedimento ilegal com essa conduta, pelo que hoje proibido fica evidenciado que você está diante de uma escritura pública que precisa ser regularizada, ou você terá essa série de prejuízos, né, ou deixará de ter uma série de benefícios. Pensa só, ter que ir atrás de todo mundo para vender seu imóvel, não conseguir dar o bem em garantia, ter a desvalorização do seu imóvel, porque se você vende parte ideal, seu imóvel tem um valor. Se você vende um imóvel regularizado com uma individualização do imóvel,
você tem outro valor. Com a escritura lá de parte ideal, você deve proceder com a regularização da sua unidade, seja pelo procedimento da uso do capião, seja pelo procedimento trazido na REURB, que é a especialização de condomínio pró-diviso, onde vai se resolver esse problema e criar a individualização da sua unidade para que você seja proprietário daquele imóvel ali quanto à situação física dele, já que você, pelo documento como nós narramos, tem uma metragem determinada de um imóvel localizado em algum lugar, você não sabe se ele está aqui, se ele está ali, porque quando há confrontações são muito imprecisas, então com a regularização vai se criar uma matrícula individualizada e você se tornará então, a partir daí, dono individualizadamente, né? Ou seja, dono único de um imóvel e não sócio de todas aquelas pessoas, e poderá só assim então exercer o seu direito perante qualquer outra pessoa sem nenhuma ressalva. Então, imóvel que tem escritura, ainda que registrada em cartório de imóveis, de parte ideal, seja urbano ou rural, é irregular e precisa ser regularizado.